Minha mãe me expulsou de casa com uma mensagem de texto de 2 linhas e disse que já tinha chamado o chaveiro para trocar o segredo das portas. Ela só cometeu um erro de cálculo fatal. A arrogância fez esquecer quem pagava por aquelas fechaduras e por cada tijolo daquela casa. A resposta dela foi a traição. A minha? Bom, a minha você vai precisar ouvir para acreditar. O celular vibrou na mesa do escritório, arrastando-se levemente contra a madeira. Era uma quinta-feira comum. Eu estava cheia de prazos, mas parei para olhar. A mensagem brilhava na tela com uma crueldade que parecia física, quase palpável. Não havia oi, não havia filha, não havia amor. Apenas a sentença fria. Bloqueamos seu número e trocamos o segredo das portas. Não apareça mais aqui. Eu reli aquilo. 1, 2, 3 vezes. O ar-condicionado do escritório parecia ter ficado 10 graus mais frio. Senti o sangue drenar do meu rosto e minhas mãos começarem a tremer. Não de tristeza. A tristeza viria depois. Mas de uma incredulidade que beirava a insanidade. Eu digitei apenas uma palavra. Perfeito. Mas na hora da raiva esqueci de explicar para ela o que perfeito significava no meu dicionário. 2 dias depois, o advogado deles deixou um recado desesperado na minha caixa postal. Precisamos conversar. A situação com o imóvel tá crítica. Ah, agora eles queriam conversar? Eu preciso desabafar aqui. Preciso contar cada detalhe sórdido dessa história. Cada sorriso falso, cada manipulação. Porque você não vai acreditar no nível de baixeza que minha própria família atingiu. E principalmente no que eu fiz de volta. Tudo começou há quase 2 anos. O cenário era a sala de estar da casa onde cresci, com aquele cheiro familiar de madeira antiga e café passado. Mas o clima naquele domingo era fúnebre. Meus pais me sentaram no sofá de veludo bege. Minha mãe torcia as mãos no colo, uma performance de angústia digna de um Oscar. Meu pai olhava para o chão, incapaz de sustentar meu olhar. Eles começaram o discurso ensaiado. A voz do meu pai tremia ao explicar que o financiamento da casa estava atrasado. O banco já estava ligando, mandando cartas de cobrança extrajudicial. O medo de perder o teto era real, eu podia sentir o desespero neles. E então, inseriram a peça-chave da manipulação, minha irmã. Segundo eles, ela tinha perdido o emprego recentemente e estava doente. Nunca explicaram exatamente qual era a doença. Era algo vago, uma fraqueza, um momento difícil, aquela gravidade silenciosa que faz a gente não querer perguntar muito para não parecer insensível. Foi aí que meu pai lançou a proposta, a isca fatal. Filha, se você pudesse assumir as parcelas do financiamento temporariamente, seria a nossa salvação. Assim que a gente se reerguer, nós voltamos a pagar. É só por um tempo. O valor? R$ 4.600 por mês. Senti um soco no estômago. Eu tinha um bom emprego, sim. Morava sozinha, no meu apartamento alugado, tinha minha vida organizada. Mas R$ 4.600 não era um dinheiro que sobrava na gaveta. Era dinheiro de investimento, de viagem, da minha segurança futura. Minha mente gritou, não faça isso. Isso vai dar errado. Mas então eu olhei para o rosto cansado da minha mãe. Pensei na minha irmã, supostamente doente e desempregada no quarto ao lado. Era minha família. Era a casa da minha infância. Como eu poderia dizer não? Eu concordei. No dia seguinte, fui ao banco com meu pai. O ambiente era frio e estéril. Assinei a papelada, autorizei o débito automático na minha conta pessoal. Meus pais me abraçaram chorando de alívio. Disseram que eu era um anjo. Prometeram que seria rápido. Mal sabia eu que, com aquela caneta azul, eu tinha acabado de assinar minha sentença de trouxa. Eu mal sabia, mas aquela primeira notificação de débito não era uma ajuda. Era a primeira pá de terra na minha cova financeira. O primeiro mês passou, a notificação do banco chegou no meu celular como um relógio. Menos R$ 4.600. Doeu. Foi como ver um pedaço do meu esforço evaporar. Mas me senti bem. Me senti uma boa filha, cumprindo meu dever. O segundo mês passou, o terceiro mês chegou e eu já tinha meio que acostumado com aquele buraco no meu orçamento. Tinha virado rotina. Meu pai tinha conseguido se estabilizar no novo emprego, minha mãe parecia mais saudável, mas ninguém tocava no assunto de retomar o pagamento. Eu deixei quieto. Não queria ser a filha mercenária que cobra os pais em dificuldade. O problema começou no 6º mês. Eu sentei para fazer meu balanço financeiro anual e a realidade me deu um tapa na cara. Eu já tinha gasto quase R$ 30.000 na casa deles. Decidi tocar no assunto num almoço de domingo.
Mãe, pai, e o financiamento? O pai já está trabalhando há um tempo. Quando vocês acham que conseguem assumir de volta? O silêncio na mesa foi ensurdecedor. O barulho dos talheres pararam. Minha mãe limpou a garganta, visivelmente incomodada, e soltou a desculpa clássica. Ah, filha, tenha um pouco de paciência. Sua irmã ainda está se recuperando. Ainda não temos condições. Aí acendeu a primeira luz vermelha na minha cabeça. Recuperando? Minha irmã parecia ótima. Toda vez que eu ia lá, ela estava saindo ou voltando de algum lugar. Nas redes sociais, os stories dela eram uma afronta. Jantares com amigas, unhas de gel feitas toda semana, roupas novas, viagens de fim de semana pra praia. Que doença misteriosa é essa que te impede de trabalhar e pagar boletos, mas permite que você beba caipirinha na praia e compre sapatos novos? Era a doença de Schrödinger. Ela estava doente demais para pagar boletos, mas saudável o suficiente para farra. Mas eu engoli. Eu calei minha boca e minha intuição, porque não queria criar conflito. Continuei pagando mês a mês, enquanto minha irmã vivia a vida que eu estava bancando. No 15º mês, eu já tinha torrado quase R$70 mil. R$70 mil! Dá para comprar um carro zero à vista, dá para dar entrada num apartamento. Mas o golpe final no meu ego não foi o dinheiro, foi a narrativa. Comecei a anotar as legendas das fotos da minha irmã no Facebook e Instagram. Fotos lindas na sala da casa, a casa que eu pagava. Legendas do tipo: tão abençoada por poder estar aqui cuidando da minha família. Gratidão por poder prover para os meus pais nesse momento difícil. Família é base e eu faço tudo por eles. Hashtag filha dedicada. Eu li aquilo e meu estômago embrulhava. Prover? Retribuir? Ela estava vivendo de graça, comendo a comida que meus pais compravam, sob o teto que eu financiava e posando de filha pródiga que voltou para salvar o lar. Nos comentários, as tias, as primas e as amigas elogiavam. Que orgulho de você, exemplo de filha, guerreira. E eu? Naquela narrativa distorcida eu era a filha ausente? A egoísta que morava sozinha no centro e só pensava na carreira? Eles construíram um teatro onde ela era a heroína sacrificada e eu era a vilã distante. E meus pais? Eles compactuavam com cada like, com cada comentário, nunca corrigindo ninguém. O silêncio deles era a maior mentira de todas. A gota d'água estava se aproximando. Faltava pouco para o copo transbordar e isso aconteceu no dia do aniversário dela, quando a hipocrisia atingiu o nível máximo. A gota d'água tem data, hora e cheiro de picanha assada. Foi no aniversário da minha irmã. Meus pais organizaram uma festa na casa. Na casa que eu estava garantindo que não fosse a leilão. Cheguei lá e vi a estrutura. Churrasco para 50 pessoas, bebidas caras, decoração profissional, bolo de confeitaria de 2 andares. Fiz uma conta rápida de cabeça. Aquela festa não custou menos de 3 ou 4 mil reais. Pensei, com um gosto amargo na boca. Engraçado, eles choram que não tem 4.600 para a parcela da casa, mas misteriosamente brotou dinheiro para encher a pança dos amigos da minha irmã? Entrei engolindo seco. Eu ainda tentava comprar o afeto deles. Levei um presente caro, uma bolsa de marca que ela tinha insinuado que queria, que me custou quase R$1.000. Esperava um sorriso, um abraço. Recebi um oi, gelado e protocolar. Ela pegou o presente e jogou numa pilha, sem nem abrir. Durante a festa o clima era hostil. Primos que eu não via há tempos me cumprimentavam com aquele sorriso de pena ou desprezo. Até que uma prima, já meio alterada pela bebida, veio falar comigo, perto da mesa de bebidas. Nossa, prima, mas é muito bonito ver como a sua irmã tá segurando a barra aqui, né? Ela tá salvando seus pais. Se não fosse ela voltar pra cá e assumir tudo, eles estavam na rua. Você devia valorizar mais ela. O mundo parou. O som da música sertaneja ficou abafado. Como é que é? Perguntei, sentindo meu rosto queimar. Ué, ela conta pra todo mundo que ela paga as contas, que ela cuida de tudo, que ela é a provedora. A raiva que eu vinha guardando e compactando há quase 2 anos explodiu. Não foi um grito histérico, foi uma certeza fria e assassina. Passei o resto da festa observando.
ouvindo. Era verdade. Havia todo um folclore familiar onde minha irmã era a santa e eu a ovelha negra egoísta. Decidi confrontá-la no final da tarde. Puxei ela para um canto, longe das pessoas, mas perto o suficiente para meus pais verem. Você tem a coragem de dizer para as pessoas que você paga essa casa, sendo que sou eu que deposito R$ 4.600 todo mês? Eu já gastei R$ 80.000 aqui. Ela nem piscou. Sorriu com deboche e disse com a voz mansa de quem sabe que tem proteção. Ah, para de drama. Ninguém te obrigou a pagar. Você paga porque você quer se exibir. E outra, o dinheiro é problema seu. A minha presença aqui vale mais que o seu dinheiro sujo. Você compra as pessoas. Eu dou amor. Eu tremia de raiva. Fui até meus pais. Queria justiça. Queria que eles dissessem. Não, filha, você tá certa. Nós erramos. Mas quando os confrontei, minha mãe me olhou com uma frieza que eu jamais esquecerei. Ela não estava embaraçada. Ela estava irritada por eu ter estragado o clima. Estamos cansados das suas cobranças. Você só traz conflito. Você, mesquinha, se vai ficar jogando na cara o que faz, é melhor nem fazer. É isso? Eu salvo vocês da rua há 2 anos e eu sou a mesquinha? Nós tomamos uma decisão, disse meu pai, cruzando os braços como um juiz. Você não faz mais parte dessa dinâmica familiar. Você não é mais bem-vinda aqui até aprender a respeitar sua irmã. Eles me expulsaram, no meio da festa. Disseram a frase que selou o destino deles. Vamos trocar as fechaduras amanhã e bloquear seu número. Não apareça mais sem ser convidada. Minha irmã assistia tudo encostada na porta, bebendo sua cerveja e com um sorriso vitorioso nos lábios. Ela tinha conseguido. Tinha casa só para ela, os pais só para ela e a fama de heroína intacta. O que você faria no meu lugar nesse exato momento? Teria quebrado tudo na festa? Teria gritado para todos ouvirem? Ou teria saído em silêncio planejando a vingança fria? Saí de lá dirigindo no piloto automático. As lágrimas escorriam, mas minha mente estava estranhamente clara. Eles acharam que ao me bloquear e me expulsar, eu ia ficar desesperada, que eu ia correr atrás implorando perdão, que eu ia continuar pagando o boleto por amor, enquanto eles me aceitassem de volta. Eles apostaram na minha carência emocional. Eles esqueceram de um detalhe técnico. A conta bancária era minha. Cheguei em casa, tirei os sapatos de alto salto, sentei na frente do computador. A tela iluminou meu rosto no quarto escuro. Acessei o Internet Banking. Minha respiração estava acelerada. Fui na aba Débitos Automáticos. Lá estava ele, o parasita financeiro. Financiamento habitacional, R$ 4.600. Status agendado. Lembrei do sorriso da minha irmã. Lembrei da minha mãe me chamando de tóxica. Lembrei do churrasco pago indiretamente com o meu dinheiro. Senti uma paz absoluta descendo sobre mim. Movi o mouse, o cursor parou sobre o botão. Cliquei em cancelar débito automático. O banco pediu confirmação. Tem certeza que deseja cancelar? Eu disse, tenho absoluta certeza. Sussurrei para a sala vazia. Cliquei em sim. Depois, por garantia, liguei para o gerente da minha conta na segunda-feira cedo e formalizei que nenhuma cobrança daquela construtora deveria ser autorizada na minha conta a partir daquele instante. Bloqueio total. Passaram-se 5 dias. O dia do vencimento. Silêncio. Passaram-se mais 2 dias. Meu telefone tocou numa quinta-feira de manhã. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Insistentemente. Atendi. Alô? Aqui é o Dr. Carvalho, advogado da sua família. Precisamos conversar urgente. Eu não tenho família, doutor. Fui informada no domingo passado que não faço parte dessa família. Escuta, o banco ligou para os seus pais. A parcela não caiu. O contrato diz que, com o histórico anterior de atrasos, a falta de pagamento vai disparar a execução da dívida e o leilão do imóvel em 30 dias. Seus pais estão desesperados. Respirei fundo e respondi com a voz mais doce e calma do mundo. Que pena, doutor, mas tenho certeza que a filha que mora com eles, aquela que posta no Facebook que sustenta a casa, vai resolver isso. Ela diz que é a provedora, não é? Mas ela não tem renda para isso, o advogado gaguejou.
Ah, então parece que alguém mentiu. Boa sorte com o leilão. Desliguei e bloqueei o número. O inferno desceu sobre a terra. De repente, os bloqueios dele sumiram. Começaram a chegar e-mails, DMs no Instagram de contas fakes, mensagens de tios distantes. Você não tem coração? Sua mãe tá passando mal. Vão perder a casa por sua causa? É vingança? Ninguém dizia desculpa. Ninguém dizia nós erramos. Era só cobrança e manipulação. Eles queriam o dinheiro, não a filha. Foi aí que eu decidi que o silêncio não bastava. Eles queriam jogar sujo? Eu jogaria com a verdade. Fiz um post público nas minhas redes sociais. Um dossiê completo. Anexei os extratos bancários de 18 meses de pagamentos. R$ 82.800, no total. Anexei os prints das postagens da minha irmã mentindo que pagava tudo. Anexei os prints das mensagens da minha mãe me expulsando e trocando a fechadura. E escrevi a verdade nua e crua. Contei quem pagava, quem morava de graça e quem foi expulsa. Viralizou na minha cidade. Em horas, a máscara caiu. A vergonha foi pública. Os amigos da minha irmã viram, os vizinhos viram. A narrativa da família perfeita e da filha ingrata foi triturada pelos fatos documentados. As pessoas começaram a comentar no perfil da minha irmã cobrando explicações. Ela teve que desativar a conta. Semanas depois, soube pelos vizinhos que a casa foi a leilão. Meus pais não tinham as economias que diziam ter. Tinham gasto tudo na reforma do quarto da princesa e no churrasco. Foram obrigados a sair da casa onde viveram por 30 anos. Estão morando num apartamento minúsculo, alugado, num bairro bem afastado. Minha irmã, a realidade bateu forte. Sem casa de graça, sem mesada disfarçada, teve que ir trabalhar de verdade e pagar aluguel de uma kitnet. Acabaram as fotos de viagens. Acabaram as legendas de gratidão. E eu? Aquele dinheiro que eu parei de dar para eles, aquele fluxo de R$ 4.600 mensais, eu investi. Juntei cada centavo. Hoje, quase um ano depois, usei esse dinheiro para dar uma gorda entrada no meu apartamento próprio. Um lugar que é meu, onde a escritura tem meu nome e onde a fechadura só é trocada quando eu quero. Eles me chamam de vingativa até hoje. Dizem que eu destruí a família. Eu discordo. Eu só parei de financiar a mentira deles. A família já estava destruída muito antes de eu cancelar aquele débito. Eu só parei de pagar o aluguel do teatro onde eles encenavam a farsa. Aprendi da pior forma, que família não é sangue, é respeito. E se o preço para ter o respeito deles era ser feita de idiota, eu prefiro ficar com o meu dinheiro e a minha dignidade. Eles perderam a casa, eu ganhei a minha liberdade. E agora eu quero saber de você. Se fosse sua mãe e sua irmã, você teria perdoado quando o advogado ligou? Ou você teria apertado o botão de cancelar com a mesma força que eu apertei? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. E se essa história te deu aquela sensação de justiça feita, compartilha com aquele amigo que precisa aprender a dizer não para parente folgado.